estar iniciando as apresentações dos grandes conflitos étnicos, nacionalistas e o separatismo. E também a questão do terrorismo, das questões, das manifestações mais radicais, né, das questões de conflitos étnicos que a gente iniciou desde o início do ano. Recebi inúmeras apresentações já, e nós vamos estar apreciando, tentando então compreender a complexidade de todos esses conflitos, e dentro disso é importante a gente ver de que todos esses conflitos, eles são importantes a gente compreendê-los, porque eles acabam fazendo com que aquilo que está acontecendo atualmente, eles de alguma forma, no mundo, de alguma forma isso tem seus reflexos, né? Sobretudo na Europa, os conflitos da Europa ainda estão presentes nas decisões, né, de grupos, de governos, de partidos. Da mesma forma na Ásia, né, nós temos muitos conflitos, né, que acabam muitas vezes tendo uma sequência, mais um capítulo, né, através de acontecimentos novos. Mais ainda na questão dos conflitos do Oriente Médio, né, que é uma região do mundo, né, que os conflitos assim é uma rotina, é uma constância, né, conflitos assim gigantes que parece que nunca cessam, parece que nunca terminam, conflitos assim duradouros, né, a cada dia novas etapas, né, então por isso que é importante para entender o mundo, né, que nós estamos, né, por mais que nós estamos numa região afastada de grandes conflitos, né, dessa envergadura, né, parece que até é difícil entendê-los, né, mas o mundo, ele vive esses conflitos. Algumas regiões do mundo, né, conforme vocês podem estar vendo ao estudar conflitos específicos, pessoas nasceram, viveram, vivem num conflito eterno, ou seja, pessoas vivem nessa situação e, em muitos casos, assim, sem perspectivas de resolver, sem perspectivas de solução. Então, importante a gente ter essa leitura, né, sobre esses diferentes conflitos que a gente vai estar compartilhando e analisando, né, cada detalhe ou alguns detalhes de cada conflito. E eu vou estar trazendo um pouco sobre o conflito que nenhum grupo escolheu, vou estar apresentando mais alguns, o conflito de Ruanda. Então, o que é a Ruanda? O que é esse conflito, né, que aconteceu na África? Um marco, né, um dos conflitos que deixou rastros para o mundo todo pela sua crueldade. Tá? Então, Ruanda passou já, aqui a gente pode estar vendo, passou por, né, mudanças significativas ao longo dos anos, né? Foi um país colonizado, né, pelos europeus, né, e algumas mudanças em relação a sistemas acabou fazendo também a mudança das suas bandeiras, né? Então, aqui nós temos 1959 a 1962, a Ruanda tinha então essa bandeira aqui, depois 1962 a 2001, né, outra bandeira com o OER, e atual então uma mudança bastante importante, mudou toda a bandeira dela, né, nesses últimos anos. Então é um país relativamente pequeno no continente africano, já vamos ver na sequência o mapa, tá? Então eles têm como idiomas o francês, o inglês e várias línguas, né, que acabam sendo faladas pela população. Também a composição do país, 90% por Hutus, parte da população, maior parte então são Hutus,
e apenas 9% são os Tutsis, e Twas apenas 1%. Então, a composição da sua população. Então, tem aqui o continente africano, parte dele, e Ruanda, então, aqui um país bem pequeno, sem acesso ao mar, né, com algumas limitações nesse sentido. Então, o que foi esse conflito? Então, uma disputa étnica dos Hutus, né, que corresponde a 90% da população, contra os Tutsis, que apenas são 9% da população. Então, durante o processo de colonização feita pelos belgas, pela Bélgica, os Tutsis, mesmo sendo minoria, foram escolhidos pelo poder colonial para governar o país. E, em 1959, os Hutus se revoltaram com a condição que estavam e assumiram o poder em 1961. Esse fato proporcionou o início da perseguição dos Tutsis, que se agravou em 1994 com a morte do presidente da Ruanda e Burundi. Essa foi a marca, né? Dá para ver que com essa questão da definição, né, que a Bélgica praticamente implantou, né, de alguns serem governados e outros submissos, praticamente essa é a condição que eles foram colocados, e depois a maioria assumindo o poder, né, não dá para dizer pelo voto, mas eles acabaram conquistando o poder e acabaram usando o poder, e isso acabou criando um conflito entre esses dois grupos. E com essa morte desse presidente, foi o marco da grande, né, do grande conflito. Então, esse presidente ele foi numa das reuniões políticas e no retorno, o avião não está bem explicado ainda se ele caiu, se ele foi derrubado, enfim, mas a partir do momento que o avião caiu e esse presidente né, morreu, acabou sendo interpretado de formas diferentes e instantaneamente ele acabou gerando esse grande genocídio nesse país, né? Então, foi um genocídio assim né, que ainda hoje é visto como um dos maiores genocídios da história dos tempos atuais, né? Em torno de 100 dias durou, deixou marcas, né, bem, até quando a gente estuda, a gente lê números e são difíceis assim, de imaginar as cenas desse genocídio, uma vez que aqui tem outro gráfico, mostra em número de população a queda de população, né, por um período de guerras e de conflitos, né? Então é bem trágico, então esse conflito de Ruanda, né, que é visto como um dos maiores genocídios. Tem inclusive vários filmes, um deles que ele trata toda essa parte hotel de Ruanda, tem o próprio filme Ruanda, né, que vale a pena assistir para entender um pouco mais desse conflito complexo, né, que esse país acabou passando. Se a gente pesquisar hoje Ruanda, a gente vê muitas imagens de pessoas dilaceradas, com cicatrizes gigantes, né, que ainda estão vivas e que viveram nesse período, né, em que as pessoas eles acabaram se matando com tipo arma branca, né, com pedras, pedaços de paus, facões, enfim. Então, o encontro ele acabou gerando, né, exemplo dessa imagem aí, grande parte de pessoas, né, espalhadas por tudo que é lugar, né, nessa região da Ruanda. Então, um conflito étnico, né,
uma marca, né, bem conhecida, muitas vezes é cobrado em Enems, vestibulares, enfim, que fala sobre esse conflito. Então, eu recomendo que assistam também um dos filmes, né, que são filmes de ação, praticamente, bem tentando representar esse marco desse país. Muito bem, então vamos para os próximos aí que vocês podem estar acompanhando. Boa noite, telespectadores. O jornal IDT News e Informe Diário Terrorista está no ar. Grandes ameaças sistemáticas às cidades por meio de atos de violência e disseminação de medo. Surgimento de diversas organizações terroristas de cunho político. Atentado avantajado sucede-se em 2001 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Guerra civil, com uma dimensão nunca vista anteriormente. Cerca de aproximadamente 400 mil mortes ocasionadas, dentre essas, homens, mulheres e crianças. 6,5 milhões de sírios precisam de auxílio para sobreviver. Agora iremos falar diretamente com a repórter Vanessa, da qual fez pesquisas e análises com a população da Síria. Boa noite, Vanessa. Passo minha palavra para você. Boa noite, Débora. É de conhecimento geral que a Síria, nos últimos anos, vem sendo totalmente devastada, por consequência de uma guerra civil, ou seja, devido a um intenso conflito onde grupos organizados disputam o poder. Desse modo, verifica-se milhares de indivíduos buscando deixar o país, para assim encontrar um ambiente mais calmo e de qualidade. Diante desses fatos, convém analisar a história da Síria. Afinal, há dados que de fato explicam o motivo de tudo isso estar se sucedendo de maneira complexa e duradoura. Em meados do ano de 1920, verificamos dentro do Império Otomano a conhecida Síria. Porém, posteriormente, a mesma passou a ser dominada pela França, justamente por ela ter adquirido tanto poder na Primeira Guerra Mundial. Entretanto, a França, na Segunda Guerra Mundial, não se apresentou de maneira tão ativa, o que fez com que então, em 1945, a Síria se transformasse em um pedaço das Nações Unidas, isto é, um membro da mesma. Sem dúvidas, convém mencionar de que a Síria, por anos, deteve sucessão intensa. Somente em 1963, a mesma passou a deter uma constância, devido ao auxílio do Partido Baath, do qual defendia e pregava o nacionalismo árabe e o socialismo. Outro fator imprescindível para a compreensão desse conflito é o fato da família Assad estar há cerca de aproximadamente 50 anos no comando do país. Ou seja, Hafez assumiu o poder em 1971 até 2000. Posteriormente, foi sucedido pelo seu filho, Bashar. Porém, vale mencionar de que ocorreram fraudes para que isso ocorresse e a família se mantivesse no mandato. O dia 15 de março de 2011 foi marcado pela Primavera Árabe. Afinal, foi um período com grande quantidade de manifestos, que inclusive levaram à queda de determinados presidentes. Porém, esses manifestos acabaram se estacionando na Síria, onde então verificou-se principalmente protestos populares, dos quais visavam mudanças políticas em meio ao país. Diante disso, o presidente sírio passou a redobrar a repressão, visto que outros líderes foram mortos. Durante o conflito, também é possível analisar a presença forte da religião, embora Assad nunca tivesse feito da religião um assunto de primeira ordem, pois para o mesmo era necessário manter-se secular. Diante disso, opõe-se ao fundamentalismo islâmico, dos quais aplicam o terrorismo. Sem dúvidas, uma das fases que mais marcou o início do conflito foi a do presidente Assad, do qual afirmou: escolham entre eu ou eles.
Eles, nesse caso, representam seus opositores. Diante dessa situação, diversos indivíduos passaram a deixar o país, pois isso gerou um enorme descontentamento a todos. Dessa maneira, em 2012, a guerra civil passou a ser considerada aberta. Por volta do ano de 2013, o presidente sírio foi suspeito de iniciar um ataque químico nas proximidades de Damasco. Além disso, foi o período no qual o Estado Islâmico deslocou-se para a fronteira. Desse modo, o mesmo passou a se abranger e deter mais poder, principalmente ao que se refere ao petróleo. Com todo esse poder adquirido, passou também a destruir e arruinar diversas coisas, dentre elas as ruínas do Iraque e da Síria. Assim, russos e americanos apareceram na guerra. Afinal, a violência estava intensa. Os Estados Unidos da América passaram a auxiliar em operações militares contra o Estado Islâmico. Além disso, auxiliavam com armas e treinamentos específicos. Já os russos passaram a bombardear este estado, visando a proteção principalmente do governo, assim como o Irã. Tendo em vista toda essa internalização, verificou-se um dos maiores desastres humanitários de todo o mundo, onde cerca de 5 milhões de indivíduos deixaram o país. Outros 13 milhões necessitam de um auxílio para sobreviver. Além disso, convém mencionar que toda essa migração também gerou grandes impactos políticos, principalmente na Europa. Em meados de 2017, foi possível visualizar uma conquista perante os terroristas, onde então iranianos, turcos, americanos, rebeldes, sírios, sunitas, xiitas e curdos uniram-se para um mesmo ideal. Sem dúvidas, os curdos foram os que mais deteram influência, pois foram os responsáveis pela criação de alianças heterodoxas, permitindo deste modo a sobrevivência. Posteriormente, mais especificamente em 2019, os Estados Unidos acabaram por retirar suas tropas militares da Síria. Além disso, vale frisar de que Assad conseguiu manter-se no poder, como também sucedeu-se a delação do Estado Islâmico. Porém, infelizmente, também foi possível verificar um dos maiores impactos humanitários da história. Segundo a análise de dados da ONU, Organização das Nações Unidas, são necessários 3,2 bilhões de dólares para promover ajuda humanitária a 13,5 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de crianças no país. Fato este que preocupa a todos, pois os mesmos apresentam-se desamparados. Santa Catarina tem mais de 200 novos casos de Covid-19 e o isolamento social caiu para 39%. Agora retornaremos ao estúdio com a apresentadora Débora, da qual irá falar a respeito das faces do terrorismo. Boa noite, Débora. Agora é com você. Sem dúvidas, é importante evidenciar, primeiramente, os ataques de 13 de novembro, dos quais foram publicados em meio à internet. Os ataques de 13 de novembro. Flores, velas, mensagens foram deixadas em um memorial improvisado na Praça da República, em Paris, na França, após série de ataques terroristas coordenados ocorridos em 13 de novembro de 2015. Nessa praça, ocorrem tradicionalmente grandes manifestações populares, culturais e políticas. É um local simbólico aos sentimentos de liberdade, igualdade e fraternidade, caros aos parisienses. Extremistas islâmicos foram responsabilizados pelos ataques que mataram 129 pessoas e deixaram centenas de feridos na cidade.
Os alvos foram a sala de concertos Le Bataclan, onde houve o maior número de vítimas, os restaurantes e o Estádio Nacional. Nesse último, o presidente francês François Hollande assistiu um jogo amistoso de futebol entre França e Alemanha, após algumas explosões nas imediações do estádio provenientes de granadas e a implosão de 2 homens-bombas. O jogo foi paralisado e o presidente foi retirado às pressas do local pelos seguranças. A maior e mais organizada facção terrorista da atualidade reivindicou o atentado. Diante desses fatos, convém mencionar de que o terrorismo é uma forma de ameaça sistemática à cidade, cujo ocorre por meio de atos de violência e disseminação do medo, ou seja, verifica-se ações de grupos clandestinos unidos por um ideal político, afinidade étnicas ou religiosas, para assim gerar atentados sobre determinados alvos, isto é, personalidades, instituições do Estado ou até mesmo a população civil. É importante evidenciar também de que o terrorismo pode se suceder por meio das ações do próprio Estado contra cidadãos e organizações da sociedade civil. Esta situação é muito comum em regimes ditatoriais ou estados totalitários. Além disso, é válido frisar de que o início do século XXI pode-se perceber diversas guerras entre países, tudo por consequências da imprevisível unidade de ações e da falta de visibilidade do inimigo. Desta forma, o terrorismo passou a ser um dos temas obrigatórios nas relações internacionais. Em meados do século XX, inúmeros grupos promoveram atentados na Europa, sobre outras partes do mundo. As motivações, estratégias e as consequências foram variadas. Segundo o momento histórico e as nações envolvidas, é possível afirmar que o estopim da Primeira Guerra Mundial teve grande influência perante esses ataques, visto que esse conflito deixou mais de 100 milhões de mortos e modificou radicalmente o sistema político internacional. Entretanto, foi durante o período da Guerra Fria que o terrorismo atingiu dimensão internacional, ou seja, nessa fase verificou-se grupos de terroristas se formando em todos os continentes, dos quais eram costumeiramente incentivados pelos Estados Unidos da América ou pela União Soviética. Sem dúvidas, é importante evidenciar de que, no Oriente Médio, os primeiros grupos tiveram origem, mas, a partir da década de 1960, ocorreu a disseminação desses grupos terroristas na região, dos quais inicialmente eram formados por palestinos. Diante disto, sucederam-se inúmeros atentados terroristas, como também foram utilizados carros-bombas pelas organizações europeias, gerando assim um terrorismo suicida. Resulta em danos físicos ou morte. Posteriormente, mais especificamente na década de 1970, na Europa, surgiam diversas organizações terroristas de cunho político somadas e já existentes, como IRA e ETA. Na Itália, verifica-se as Brigadas Vermelhas e na Alemanha, o Baader-Meinhof. Certamente, a religião islâmica é a que mais cresce no mundo. Somente em 2010, 1,5 bilhões de muçulmanos que viviam no mundo representavam 23,2% da população mundial. E em uma estimativa, acredita-se que em 2050 serão 2,7 bilhões de muçulmanos, ou seja, 29,7% dos habitantes do planeta. Os muçulmanos, sobretudo, estão espalhados pelo Oriente Médio, que estima 20%. Fundados pelo líder religioso chamado Maomé no século VII, suas crenças são baseadas no Corão ou Alcorão, isto é o livro sagrado do Islã. Após setembro de 2001, houve uma grande expansão e orientação fundamentalista ligadas ao terrorismo. Diante disso, os grupos tornaram-se grandes ameaças para seu próprio país. Em seguida, sucede-se um grande atentado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde então 2 aviões atingiram o World Trade Center. Desta forma, esse ataque foi considerado o mais abrangente e suportado pelos mesmos. Vale mencionar também de que
Resultados das interferências externas dos embates entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria no Afeganistão favoreceu o crescimento do grupo Pólipo e o treinamento de Osama Bin Laden, que faleceu em 2011, do qual também foi considerado o líder do terrorismo ocorrido em 11 de setembro de 2001. O jornal IDT News termina aqui. Boa noite, até amanhã. A Guerra da Bósnia foi um conflito que ocorreu na Europa entre 1992 a 1995. Foi um capítulo do processo de fragmentação da Iugoslávia. A principal razão do conflito foram os ressentimentos étnicos e religiosos que existiam entre os diversos povos que habitavam a região. A Bósnia era uma nação que agrupava grandes povos, que eram os bósnios muçulmanos, os sérvios ortodoxos e os croatas católicos. Ao longo da história da Iugoslávia, os ressentimentos vão sendo construídos. Esses ressentimentos ficaram represados e mantidos sob controle durante o governo ditatorial do Tito, que era um general que controlou a Iugoslávia de 1945 até 1980, até o dia de sua morte. Com sua morte, o discurso nacionalista em toda a Iugoslávia vai ganhar força, e principalmente por causa do processo de declínio e decadência que o bloco socialista sofreu naquele momento. O falecimento do discurso nacionalista na Bósnia vai levar com que aquela região declare a sua independência no começo de 1992. Isso fez com que a tensão entre sérvios e bósnios aumentasse consideravelmente e acabou levando ao início do conflito, pouco tempo depois, quando cidadãos sérvios vão atacar cidadãos bósnios na cidade de Sarajevo, em abril de 1992. Ao longo dos anos do conflito na Bósnia, nós podemos destacar dois grandes eventos que são, primeiramente, o acerco da cidade de Sarajevo. A cidade foi cercada totalmente por tropas sérvias por mais de 3 anos e foi constantemente atacada por bombas e por franco-atiradores que miravam em civis. Além disso, aconteceu o massacre de Srebrenica. Foi um grande genocídio cometido pelos sérvios contra bósnios, resultando na morte de mais de 8 mil bósnios muçulmanos no começo de 1995. A Guerra da Bósnia foi finalizada após um cessar-fogo acordado no Acordo de Dayton. Este acordo estipulou o fim da guerra, ele oficializou a independência da Bósnia e também levou à criação de duas federações dentro daquele país, que é a Federação da Bósnia Herzegovina, destinada para os bósnios e croatas, e a República Sérvia da Bósnia, dedicada para os sérvios. Todos os crimes da guerra cometidos ao longo de 3 anos de guerra da Bósnia foram julgados posteriormente em tribunais internacionais. A guerra resultou em 100 mil a 200 mil mortos. A partir de 1998, os conflitos passaram a se desenrolar em Kosovo. Sua população era 90% de origem albanesa. Insatisfeitos com a perda de uma parte da autonomia em relação ao poder em Iugoslavo, em 1989 passaram a procurar por independência, pois eles possuíam direito de ensino à língua albanesa e também possuíam uma política própria. Naquele período, também havia um movimento separatista armado, liderado por um Exército de Libertação de Kosovo, conhecido como ELK. Então, o presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, promoveu um massacre à população de Kosovo, a fim de combater o
grupos separatistas. Em 1999, a Organização do Atlântico Norte, OTAN, tentou negociar com o presidente Slobodan o fim do conflito e a volta da autonomia das tropas de OTAN lançaram um ataque ao país. Porém, eles não tinham a autorização da ONU para lançar o ataque. Com o ataque liderado pelos Estados Unidos e a destruição que isso causou, a Sérvia retirou suas tropas de Kosovo em 1999. Então a região conquistou a autonomia, mas não a independência. Uma força de paz da ONU foi enviada para controlar a rivalidade que ainda existia entre os kosovares e os sérvios. Apenas em 2008, o Parlamento de Kosovo declarou a independência e teve o reconhecimento da União Europeia. Está começando mais um jornal edição especial. O momento de hoje, iremos falar sobre o grupo Al-Qaeda. O grupo Al-Qaeda, que significa a base, é um grupo de militantes extremistas. Tem sua fundação no final da Guerra Fria, no Afeganistão, em 1989 por Osama Bin Laden. Que estão participando desse grupo. Pessoas que acabam não se identificando com o seu país e acabam sendo recrutadas pela Al-Qaeda. Combater o Estado Islâmico é que ele vem crescendo a cada momento, com um recrutamento por via da internet, que eles se promovem e fazem com que pessoas se integrem. Então, eles não precisam viajar de um país para o outro para fazer os atentados. Eles já convence pessoas que moram nos países a se juntar a eles e a cometer os atos terroristas. E outro empecilho que é difícil de explodir o quartel deles ou coisas assim, que muitas pessoas comentam, é que o quartel, geralmente deles, está dentro das cidades. Então, nessas cidades há pessoas inocentes, como crianças, idosos, mulheres, homens, e isso seria um massacre muito grande para qualquer país que tentasse combatê-los. Então é muito difícil acabar ou erradicar com esse estado. Boko Haram é um grupo terrorista que surgiu na Nigéria e ele é denominado como Grupo Radical Islâmico. As ações deles correspondem à da Al-Qaeda, e eles combatem a influência ocidental e de implantação radical da lei islâmica. O nome Boko Haram significa a educação não islâmica é pecado, ou a educação ocidental é pecado, no idioma nigeriano. O surgimento do Boko Haram ocorreu em 2002, com uma seita religiosa. Ela foi fundamentada por Mohammed Yusuf na cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno, na Nigéria. Para ele, os seguidores, a cultura ocidental, ela produzia o mal de toda a sociedade. Com o passar do tempo, o Boko Haram foi se tornando um grupo militar cada vez mais armado, porque eles receberam treinamento da Al-Qaeda e de Maghreb e de alguns outros grupos militares radicais que existem na região da África. Em 2009, Mohammed Yusuf morreu durante o confronto armado. E aí a Boko Haram se tornou uma organização militar totalmente radical. Mas
Somente em 2013 os Estados Unidos passaram a considerar oficialmente Boko Haram como um grupo terrorista, que é hoje um dos maiores da atualidade. O principal objetivo do Boko Haram atualmente, além de combater os princípios legados ocidentais deixados pela colonização britânica do país, é a construção de uma república islâmica. E para conseguir esse objetivo, o grupo utiliza muitos métodos radicais, incluindo a realização de atentados, sequestros, para realizar os avanços territoriais. Boko Haram também age por meio de sequestro de mulheres. Aí eles utilizam, eles pedem dinheiro de resgate negociando e usam elas como escravas sexuais. A maior ação do grupo até hoje ocorreu em abril de 2014, quando sequestrou 276 mulheres entre 16 e 18 anos. Segundo relatos de algumas das que conseguiram escapar, eles utilizavam como escravas sexuais e vendiam para membros da organização, por um preço médio de $12. E também afirmaram que boa parte da mulher foi utilizada em vários combates. Os ganhos territoriais deles não são oficiais, mas algumas agências internacionais e fontes independentes estimam que eles já conseguiram mais ou menos 20 cidades nigerianas, e eles se concentram no nordeste do país. Fernanda Voz. Raquel Bressler, e a gente irá apresentar os trabalhos sobre a ditadura na América Latina. A maioria dessas ditaduras na América Latina foram financiadas pelos Estados Unidos, como grande influência da Guerra Fria, e todas elas foram regimes militares autoritários. Os Estados Unidos teve medo de que os países da América Latina virassem socialistas, seguindo assim o exemplo de Cuba. E os Estados Unidos, consequentemente, perderiam o mercado. Países como Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, Guatemala, Paraguai, República Dominicana e Bolívia. A ditadura chilena teve início em 1973 com a tomada do poder pelos militares, liderados pelo general Augusto Pinochet. Esse cara ali. O contexto mundial era de Guerra Fria, vários países influenciados pelos Estados Unidos foram obrigados a implementar a ditadura para que não fossem chamados de comunistas. Durante 17 anos, o Chile permaneceu sob tortura, censura e assassinato. E uma pequena curiosidade, o ditador chileno era tão cruel que ensinava cachorros a estuprarem mulheres. Está aqui, ó. A ditadura no Brasil começou em 1964 e durou até 1985. Os militares tomaram o poder de Brasília, alegando que João Goulart tinha renunciado ao cargo. Ele era o presidente da época. Quando os militares assumiram, começou a criação dos AI, atos institucionais. No total, teve 18, porém, o mais lembrado é o AI-5, do qual fechou o Congresso Nacional, caçava políticos e o habeas corpus deixou de existir. Os militares que assumiram a presidência foi Castelo Branco, Costa e Silva, conhecida como Linha Dura, Médici foi conhecido como os Anos de Chumbo e criação do DOI-CODE, Geisel e Figueiredo, que foi o último presidente militar da ditadura. A ditadura cívico-militar do Uruguai, de 1973 a 1985, foi uma ditadura militar autoritária que governou o Uruguai por 12 anos. Durante esse período, o Uruguai passou por tortura, censura e violação dos direitos humanos. O termo cívico-militar é usado para expressar que no início teve um presidente e após a tomada dos militares no poder. No início, o presidente ele foi eleito pelo povo, mas depois os militares não queriam ele e retiraram ele à força. A ditadura argentina, de 1966 a 1973, os militares que comandaram o país nesse momento foram o general Juan Carlos Onganía, o general Roberto Marcelo Livingston e o general Alejandro Agustín Lanusse. Teve violação de todos os direitos humanos, como tortura e censura. Cerca de 30 mil argentinos desapareceram durante todo o período da ditadura militar. A
ditadura na Guatemala iniciou em 1954 e foi uma organização para derrubar o presidente que foi democraticamente eleito. O mesmo introduziu uma série de reformas que a América considerou como atribuídos aos comunistas e de influência soviética, como a apreensão e expropriação de terras. E somente 30 anos depois, os atos de violência e estupro que as mulheres indígenas sofreram foram considerados crime de Estado. A ditadura na República Dominicana começou em 1965, onde Juan Bosch Gavino havia sido escolhido como presidente em eleições livres, fato que não acontecia lá desde 1914, porém, ele só durou 7 meses, já que foi invadido por 22 mil soldados da Organização dos Estados Americanos. Em 1936, oficiais liderados por Rafael Franco iniciaram a Revolução Febrerista, que realizou a reforma agrária e nacionalizou parte da economia. Em seguida, o Paraguai passou por vários golpes políticos, os quais foram interrompidos em 1954, com a posse do general Alfredo Stroessner. Com o apoio do Partido Colorado, instalou-se a ditadura no Paraguai, com repressão e manifestações. E só em 1989, o golpe militar tirou ele do poder, que se refugiou no Brasil. Em 1952 até 1961, foram consideradas crime de Estado. A ditadura na República Dominicana começou em 1965, onde Juan Bosch Gavino havia sido escolhido como presidente em eleições livres, fato que não acontecia lá desde 1914, porém, ele só durou 7 meses, já que foi invadido por 22 mil soldados da Organização dos Estados Americanos. Em 1936, oficiais liderados por Rafael Franco iniciaram a Revolução Febrerista, que realizou a reforma agrária e nacionalizou parte da economia. Em seguida, o Paraguai passou por vários golpes políticos, os quais foram interrompidos em 1954, com a posse do general Alfredo Stroessner. Com o apoio do Partido Colorado, instalou-se a ditadura no Paraguai, com repressão e manifestações. E só em 1989, o golpe militar tirou ele do poder, que se refugiou no Brasil. Em 1952 até 1964, aconteceu uma revolução na Bolívia, onde partidos de esquerda assumiram o poder. Esses governantes nacionalizaram as minas de estanho, sendo que a Bolívia era muito dependente da exploração e da exportação dos mesmos, e também reduziu o exército boliviano, o que causou uma grande crise econômica. Porém, o exército continuou e foi se erguendo aos poucos com a ajuda dos Estados Unidos. O mesmo teve união com Vítor Paz, que teve como vice um comandante das Forças Armadas. Em 1964, através de um acordo com o vice-presidente e o general do exército, eles aplicaram o golpe de Estado, iniciando assim a ditadura. Eles retomaram o controle das minas de estanho, reprimiram liberdades individuais e greves. Entre os anos de ditadura, houveram 3 comandantes, e cada um deles teve momentos lembrados no poder. O nazismo na Alemanha se consolidou em 1920, porém antes ele era apenas um partido político. A pessoa que mais teve voz foi Hitler, que em um ano tomou o total poder do partido, e as suas principais consequências foram a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Partido Trabalhista Alemão, fundado por um mecânico ferroviário. Em 1919, Hitler entrou para esse partido. Eles lutavam pela igualdade do Estado, anulação do Tratado de Paz firmado em 1919, ao final da Primeira Guerra Mundial, e exclusão total dos judeus da comunidade. Em 1920, Hitler era a principal figura do partido, porque ele tinha uma oratória muito boa, e transformou o partido no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido também como Nazi. O partido denunciava judeus marxistas e estrangeiros, prometia o fim da separação da guerra. Em 1921, aos 33 anos, Hitler se tornava chefe do partido. Em 1923, os nazistas liderados por Adolf Hitler fracassaram numa tentativa de golpe em Munique. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, porém só cumpriu 8 meses. Nesse período, ele escreveu o seu livro. Inspirado no fascismo que acontecia na Itália e no bolchevismo que aconteceu na Rússia, Hitler reorganizou seu partido, doou estruturas administrativas, fundou um jornal e conseguiu o apoio das forças de elite. E ele tinha total apoio dos sindicatos e associações. O crescimento do nazismo.
Em 1929, com a crise, vários trabalhadores da classe média e burguesia começaram a se juntar ao Partido Comunista Alemão, que, no caso, era o Partido Nazista. Em 1932, empresas capitalistas passaram a dar apoio financeiro para o partido. Neste mesmo ano, vários candidatos do partido ganharam as eleições. Em 1933, o apoio da alta burguesia levou o presidente Hindenburg a convidar Hitler para ocupar o cargo de chanceler. Os nazistas chegaram ao poder, o que dava força para combater os partidos de esquerda. Em 1934, o presidente Hindenburg morreu e o parlamento deu poderes a Hitler para acumular os cargos de chanceler e de presidente. E assim começou a ditadura nazista. A bandeira do partido, que é essa daqui, começou a ser utilizada como a suástica da Alemanha. Passou a ser a bandeira oficial da Alemanha. Ideologia suástica. Alguns estudos apontam que esse mesmo símbolo, também conhecido pelo nome de cruz gamada, apareceu há mais de 3.000 anos em algumas moedas utilizadas na Mesopotâmia. A suástica é definida como uma cruz, com os braços apontados no sentido horário. No nazismo, o símbolo adotou uma posição diferente do que costuma ser vista. Ela foi posicionada da forma que surgisse um movimento giratório, este em torno de um centro imóvel. A ela foi atribuído o significado de ciclo, manifestação, ação e degeneração. A escolha do símbolo para o partido nazista foi justificada por Hitler em seu livro. De acordo com o líder nazista, a suástica teria a capacidade de representar a luta em prol do triunfo do homem ariano e o desenvolvimento da nação alemã, por meio da campanha antissemita. Adolf Hitler nasceu em 1889 na Áustria. Participou da Primeira Guerra Mundial como combatente da Tríplice. Após a guerra, ele integrou um grupo de ex-combatentes, trabalhadores e membros da classe média, e foi ali que desenvolveu suas ideologias. Em 1919, entrou para o Partido Trabalhista Alemão e em 1920 se tornou a pessoa pública mais influente de todo o partido, mudando seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Nazi. Nesse partido ocorreu uma série de erros e Hitler foi preso. Na prisão, que durou 8 meses, ele escreveu o seu livro, Minha Luta. Depois que saiu da cadeia, voltou para o partido e, desta forma, ele começou a receber investimentos de empresas capitalistas. Depois, ele se tornou chanceler alemão. E, quando o presidente alemão morreu, ele colocou o cargo interino de chanceler e presidente como a mesma coisa. Sua oratória era tão boa, mas tão boa que convenceu muitos alemães que, no começo, odiavam ele a começar a amar ele. No poder, ele queria ter só arianos, a raça pura, os alemães perfeitos, e por isso, logo depois dele assumir, judeus, homossexuais, ciganos, negros e estrangeiros começaram a ser caçados em toda a Alemanha. E uma curiosidade, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, a Alemanha estava completamente devastada por causa da Primeira Guerra Mundial, por causa da crise de 29, e ele conseguiu reerguer a economia, transformando-a em uma potência. O neonazismo surgiu na Europa e foi formado por antigos nazistas que sobreviveram à derrota do nazismo. É uma ideologia que faz resgate de elementos e surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Eles seguem os ideais nazistas e usavam esses ideais para promover o ódio contra diferentes grupos da sociedade, tais como negros, judeus, católicos, mulheres, feministas e entre outros. O antissemitismo é o preconceito ou discriminação contra semitas baseados em ódio contra seu histórico cultural e ou religioso. O liberalismo é um grupo democrático, onde a população tem livre título de escolha, o que não queria naquele período se tornava o antiliberalismo. As principais consequências do nazismo foi a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45 e o Holocausto. Na Segunda Guerra Mundial, os nazismos tinham o principal intuito de ganhar territórios,
se tornar uma grande potência mundial e reinstaurar a Alemanha nos olhos de outros países por causa da Primeira Guerra Mundial. Ganhar dinheiro com isso, fazendo França e Inglaterra a perderem o seu posto por causa da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso foi influenciado por causa dela. A Alemanha foi a grande perdedora da guerra. Quem ganhou foi os Estados Unidos, juntamente com a Inglaterra, Rússia, França e outros 46 países. O Holocausto foi o maior extermínio em massa que já ocorreu. Matou cerca de 6 milhões de judeus em campos de concentração. O campo de concentração o maior e mais conhecido é o campo de Auschwitz, onde só lá matou cerca de 1 milhão de judeus. Nos campos de concentração aconteciam os extermínios de pessoas que, para Hitler, eram conhecidas como raças inferiores, tipo judeus, negros, ciganos, homossexuais. A partir do momento que Hitler entrou na presidência da Alemanha, os judeus começaram a ser perseguidos. Isso só acabou em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração foram exterminados. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Caian Meza Marques e eu sou estudante da Escola Padre Vendelino Seidel, aqui de Porã do Oeste, Santa Catarina. E hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco sobre os conflitos árabe-israelenses. O que são os conflitos árabe-israelenses? As guerras árabe-israelenses foram os conflitos travados entre Israel e as nações árabes ao longo do século XX. Esses conflitos iniciaram-se a partir da criação do Estado de Israel em 1948 e foram motivados pelo controle da Palestina. Ao todo foram disputados 4 conflitos entre israelenses e as nações árabes. A origem histórica dos conflitos árabe-israelenses. A origem dos conflitos entre árabes e israelenses está diretamente relacionada com o surgimento do sionismo no final do século XIX. O sionismo surgiu após a criação do livro O Estado Judeu, que defendia a ideia da criação de um Estado para os judeus. O sionismo surgiu no auge dos nacionalismos europeus, ao final do século XIX, e foi uma resposta ao antissemitismo, que seria o ódio e a aversão aos judeus que ganhava força na Europa, especialmente no leste europeu. A partir daí, formou-se uma série de organizações sionistas que passaram a defender politicamente a formação desse Estado judeu. E começou-se a investigar a possibilidade que esse Estado surgisse na Palestina. À medida que a presença judaica na Palestina aumentava, a rivalidade com os árabes também crescia. Isso gerou 2 respostas. A primeira foram as revoltas organizadas pelos movimentos nacionalistas dos árabes palestinos. E a segunda foram as formações de milícias de extrema-direita entre os judeus que atacavam localidades habitadas pelos árabes. A criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel foi levada à votação em uma Assembleia Geral, realizada em novembro do ano de 1947. Além disso, determinou-se que a Palestina seria dividida entre judeus e árabes, ficando 53% do território para os judeus e 45% do território para os palestinos. A solução encontrada pela ONU não foi aceita pelas nações árabes, o que aumentou a tensão existente na região. Nesse contexto, registraram-se ataques de milícias israelenses contra civis árabes. Quando houve a proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio do ano de 1948, uma guerra iniciou-se, a primeira de muitas. As guerras árabe-israelenses. Essa primeira guerra, iniciada após a proclamação do Estado de Israel, ficou conhecida como a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Esse conflito estendeu-se até janeiro do ano de 1949 e iniciou-se quando forças do Egito, Síria, Transjordânia, atualmente Jordânia, Líbano, Iraque, além de forças palestinas, organizaram um ataque contra Israel.
a guerra só foi encerrada em 9 de janeiro de 1949. Após esse conflito, outras guerras foram travadas entre árabes e israelenses ao longo do século, sendo elas a Guerra de Suez, que ocorreu no ano de 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra de Yom Kippur, no ano de 1973. Os conflitos entre Israel e Palestina vêm ocorrendo até hoje, e sem a previsão de um fim, causando inúmeras mortes e estragos, uma guerra interminável. Tá, eu vou apresentar sobre a questão palestina, que é o item 15 da lista. E trata-se de um povo que ficou sem o seu território devido a fatos recorrentes desde a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 a 1918. Então, após a Primeira Guerra Mundial, quando os turcos perderam, que eram então os donos das terras da Palestina, a Inglaterra ficou com essas terras. E então ela cogitou a criação de um Estado judeu. Isso causou uma série de instabilidade no local por causa das diferentes populações. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo migratório dos judeus intensificou-se e esse povo ganhou uma maior influência diplomática, principalmente pelos episódios protagonizados pela Alemanha nazista e pelo Holocausto. Após a realização entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, a ONU realizou a partilha da Palestina em 1947. Então, os judeus ficaram com 50% das terras, os árabes, que eram a maioria na região, ficaram com 43%, e a capital, que era Jerusalém, era dividida entre os dois, e ela ia ficar sob a responsabilidade da configuração. Não agradou o povo do Oriente Médio, e isso então gerou alguns conflitos, e os Estados Unidos também estavam junto nesse conflito, porque ele era um aliado diplomático e militar de outros países. Então, depois do estabelecimento de um armístico na região, o Israel passou a ocupar as novas terras que pertenciam aos palestinos, que ficaram então sem seu território. Esses fatos, ali também entra a questão do Egito, que dominou a faixa de Gaza, e outros países que então foram pegando cada um pedacinho até que a Palestina ficou sem as suas terras. Por isso é conhecida assim como a questão palestina. Bom, eu irei falar sobre a questão irlandesa. A ilha da Irlanda foi dominada pela Inglaterra no século XII, e desde então começou a receber grande quantidade de imigrantes irlandeses e ingleses. Irlandeses não, escoceses e ingleses. Em 1800, por decreto da coroa inglesa, a Irlanda passou a pertencer para o Reino Unido, o que causou grande revolta, provocando então a luta pela independência. Bom, foi no século XX que o conflito entre a Irlanda e o Reino Unido ganhou mais força, com a criação do Sinn Féin, que é Nós Próprios, que é um partido político representante dos separatistas irlandeses, e também do Exército Republicano Irlandês, que organizou a luta armada contra o domínio britânico. Bom, foi então que em 1921 o Reino Unido teve que assinar o Tratado Anglo-Irlandês. Então, com esse tratado, os condados do Sul, com a população majoritista católica e de origem irlandesa, formaram os Estados Livres da Irlanda. E os condados do Norte, de maioria protestantes e origem inglesa, permaneceram ligados ao Reino Unido. E esse processo de independência encerrou somente em 1937, quando foi constituído o novo país. Foi denominado por República de Eire, que foi reconhecido pelo Reino Unido apenas em 1994. Já a Irlanda do Norte
permaneceu ligada ao Reino Unido. Bom, na segunda metade do século XX, a ação violenta do Irã intensificou na Irlanda do Norte, com a realização de vários atentados contra autoridades e instituições britânicas. E a situação se agravou em 1969, quando o exército inglês passou a intervir no conflito, atacando também de forma violenta os irlandeses católicos. Bom, também em 1998 foi feito um acordo de paz com o Irã. Já em 2007, formou-se um governo de coalizão reunindo o Partido Unionista Democrático e o Sinn Féin, que é o partido Nós Próprios, garantindo à Irlanda do Norte o retorno da autonomia regional. Também nesse mesmo ano, o exército britânico encerrou a intervenção militar de quase 4 décadas na Irlanda do Norte e instalou um governo compartilhado entre católicos e protestantes. A Irlanda do Norte permaneceu ligada ao Reino Unido, mas com um acordo que admitia a separação futura. Em outubro de 2009, o Exército Irlandês da Liberação Nacional declarou a renúncia à luta armada e à violência. Entretanto, a Via Pacífica não abandonou o objetivo de unir os condados que formam a Irlanda. Estados Unidos e contra o terrorismo. Um tempo depois da Operação Bojinka do Mohammed Dar ele conheceu o Osama Bin Laden, o qual formulou o plano de sequestrar e jogar aviões contra construções importantes dos Estados Unidos. Bin Laden foi o cérebro da operação. Foi ele que bancou todo o ataque e escolheu dedo a dedo quem iria trabalhar na operação. E também foi ele que escolheu em quais alvos os aviões iriam ser jogados. Um tempo antes do atentado, o então presidente George Bush ele recebeu um relatório que dizia que o Bin Laden estava determinado a atacar os Estados Unidos, mas ninguém sabia quando e onde aconteceria esse atentado. No dia 11 de setembro de 2001, 4 aviões foram sequestrados, o avião 11 e o avião 77 da American Airlines, e o avião 175 e o avião 93 da United Airlines. Para que os terroristas não fossem descobertos pelos passageiros, eles fizeram praticamente tudo ao mesmo tempo. 30 minutos após a decolagem, todos os aviões foram tomados pelos terroristas. O voo 11 sobrevoou Nova York e colidiu com a torre norte do World Trade Center. E menos de 20 minutos depois, o voo 175 se chocou contra a torre sul do World Trade Center. Mas o verdadeiro pânico começou quando o voo 77 atingiu o Pentágono. O que seria o Pentágono? O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso porque, além de ter sido o terceiro ataque em menos de 1 hora, e também porque não estavam sendo atacados lugares quaisquer. Entretanto, ainda havia o voo 93, o qual acabou dando errado, pois os passageiros resolveram enfrentar os sequestradores. E assim, ele acabou caindo na Pensilvânia. Seu verdadeiro destino era Washington, e todos acreditavam que seu objetivo era atingir a Casa Branca. Os ataques aconteceram e acabaram naquela mesma manhã. Tantas pessoas morreram que em 2013 ainda tinha muitos corpos sendo identificados pela perícia. O ocorrido daquele dia fez com que o então presidente George Bush anunciasse o início de um movimento militar chamado de Guerra ao Terrorismo. A iniciativa fazia parte de uma estratégia global de combate ao terrorismo. Bush chegou a usar os termos guerra ao terror e eixo do mal, propagando o que ficou chamado por doutrina Bush. Como os terroristas não apresentavam um exército oficial de um estado,
os alvos do combate ao terrorismo passaram a ser os países que apoiavam o movimento ou grupos terroristas, ou seja, o mesmo que integravam o chamado eixo do mal. Entretanto, a iniciativa do combate ao terrorismo originada pelos Estados Unidos foi muito questionada. Há algumas controvérsias que colocam em dúvida a credibilidade da ação. Alguns críticos argumentam que a guerra ao terrorismo tem objetivo menos defensivo e mais ofensivo para garantir a expansão das bases militares estadunidenses no mundo e propiciar o controle de regiões estratégicas pela circulação das riquezas e reservas de petróleo e gás natural. Terrorismo de Estado, casos exemplares, comunismo soviético. Então, o que é o terrorismo de Estado? Então, o terrorismo de Estado ele consiste num regime de violência instaurado pelo governo em um grupo político que detém o poder e ele utiliza do terror como instrumento de governabilidade. Ele caracteriza-se pelo uso da impressora de repressão do Estado como organização criminosa, restringindo direitos humanos e liberdades, podendo chegar ao extermínio de setores da população. Ele tipicamente é utilizado após a tomada de um grupo revolucionário, que conquistaram o poder público como forma de combate à oposição e à formação de grupos contra-revolucionários. Esse foi o caso histórico da Rússia, pré- e pós-revolucionária, ou o Brasil durante a ditadura militar, que o Brasil ele precisou do terrorismo de Estado e de grupos guerrilheiros de esquerda. O Estado terrorista é uma entidade política que usa da força e violência contra outros estados e seus cidadãos, para intimidá-los ou coagi-los a aceitar sua ideologia e assim alcançar uma posição dominante no mundo ou estadia permanente no poder em seu próprio país. Então, exemplos de terrorismo de Estado. Então, a Revolução Francesa ela deu origem ao terrorismo de Estado, o terrorismo de Estado na Alemanha nazista, o terrorismo de Estado na URSS e o terrorismo de Estado no Chile. Comunismo soviético. Então, na União Soviética, entre 1929 e 1932, sob a liderança de Joseph Stalin, mais de 13 milhões de camponeses foram mortos por resistirem à coletivização da coletivização forçada das terras agrícolas. Entre 1936 e 1938, eles foram perseguidos e condenados à morte milhares de militares e lideranças importantes do próprio Partido Comunista pelo processo de Moscou. Por meio de organizações como o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, foi implantado na União Soviética o Estado marcado pelo controle e extermínio de pessoas, julgadas sumariamente muitas vezes por motivos pouco relevantes. Então, 3 anos após a morte de Stalin, em 1953, seu sucessor, Nikita Khrushchev, denunciou a violência de Estado, do Estado stalinista, em que milhões de pessoas foram mortas nos campos por trabalhos forçados ou executados por julgamentos políticos. Outros milhões foram vítimas de prisões, tortura e exílio. Embora numa escala modesta, que a era stalinista, essa prática e estruturas de Estado condenadas por Khrushchev não foram eliminadas da União Soviética, até o governo Mikhail Gorbachev, em 1931. Então, ele assumiu o poder em
1985. Desculpa, 1931 até 1985. Os traços totalitários do regime soviético foram assimilados nos países sob a influência durante a Guerra Fria. E obrigado pela atenção. Estados Unidos e o contra-terrorismo. Um tempo depois da operação do... Entretanto, a iniciativa do combate propiciar detém o poder e utiliza o terror como um instrumento de governabilidade. Ele é caracterizado pelo uso da impressora, pela repressão, terrorismo de Estado, casos exemplares, comunismo soviético. Então, o que é o comunismo? Terrorismo de Estado, casos exemplares, comunismo soviético. Então, o que é o terrorismo soviético? Então, a guerra na Argélia, que aconteceu entre 1954 e 1962, foi um conflito entre os argelianos e os franceses, que os argelianos queriam a independência da França. O conflito provocou a morte de mais de 300 mil argelianos e cerca de 27.500 soldados da França. A França vinha se estabelecendo no continente africano ao longo do século XIX e desde 1830 estava no território argeliano. Através da Conferência de Berlim, as fronteiras foram definidas e a França ocupou boa parte da terra africana. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU estava pressionando os países para que ou eles mudassem os status ou eles teriam que largar a colônia. A França não vivia um bom momento após o frequencionamento resultado da Segunda Guerra Mundial e também da guerra contra a Indochina, que aconteceu entre 1946 e 1954. A luta pela libertação da Argélia passa a ser capitaneada pela FLN, que foi a Frente de Libertação Nacional. A FLN era liderada por Hamed Ben Bella, que faleceu em 2012, e atuava na guerrilha urbana e rural. Em 1º de novembro de 1954 é feita uma série de atentados terroristas da autoria da FLN, que são considerados como o início das hostilidades entre a França e a Argélia. A resposta francesa então veio logo em seguida, que foi enviar cerca de 400 mil soldados para a Argélia, entre os quais muitos que haviam estado na guerra da Indochina. Isso gerou protestos na própria França, pelo motivo de que muitos jovens teriam que se sacrificar tendo que ir à guerra. Contudo, na Argélia a população se dividia. Muitos árabes berberes viam com bons olhos a colonização francesa, e vários colonos franceses já teriam construído sua vida ali, então eles se identificavam às vezes mais com a Argélia do que com a própria França. A sociedade francesa se escandaliza com as notícias do uso de tortura por parte do exército francês e do FLN, e começam os protestos contra a guerra. Com medo de perder mais uma colônia, o governo francês chama em 1958 o general de Gaulle para seguir a crise. Gaulle tinha sido um comandante dos
era um dos comandantes franceses durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era extremamente popular. O general, no entanto, exige que promulgue uma nova constituição e provoca a queda da Quarta República na França. Desse modo, nasce a Quinta República Francesa, onde os poderes do presidente são ampliados no legislativo diminuídos. Então, a nova carta foi submetida a referêndum em 28 de setembro de 1958. Ao visitar a Argélia em 1958, De Gaulle percebeu que não havia muito mais o que fazer, então ele concede autorização para os argelianos. Neste mesmo ano é fundada provisoriamente a República da Argélia, mas os combatentes continuam. Vários colonos franceses se sentem traídos pelo general e fundam o AS, que era uma organização de exército secreto, que impôs uma política terrorista com a orientação da extrema-direita em atentados na França e na Argélia. Em 1961, este grupo e alguns generais franceses tentam um golpe na Argélia contra a França. A ação fracassa, mas revela a necessidade de encontrar uma solução rápida para